Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Fernando Zanotti, estou aqui com a Fernanda Garcês, minha sócia, e no nosso último Ab Talks chegou uma pergunta bem interessante para a gente continuar o nosso bate-papo. A diferença entre diretor estatutário e diretor empregado. Exatamente, esse é um assunto muito interessante. Eu já vou começar aqui, Fernando, com uma dúvida para você. O que é um diretor estatutário ou um administrador? O diretor estatutário, Fê, ele é um diretor que é apontado no contrato social ou no estatuto. Ele tem a responsabilidade, normalmente, de representar a empresa. E a gente chama de estatutário por ele estar presente no estatuto ou no contrato social da empresa, dependendo se ela for limitada ao SA. Ele se diferencia muito do diretor empregado, porque, como o próprio nome diz, o diretor empregado, na verdade, é um empregado comum. Ele assina um contrato de trabalho e ele está submetido ao regime da CLT. E por força disso, ele tem direitos comuns ao empregado. Então, férias mais um terço, 13º, fundo de garantia, né? Fundo de garantia e outras prerrogativas da lei trabalhista. O diretor estatutário ele já tem uma outra configuração. Ele assina um contrato de administração, normalmente. Ele goza de licença remunerada ao invés de férias, e ele não tem essa subordinação tão clara em relação ao diretor empregado, né, Fê? Exatamente. Esse, na verdade, é o ponto fundamental, a existência de subordinação. Porque enquanto o diretor empregado, ele é submetido a ordens diretas e ele tem uma autonomia ali mais restrita, o diretor estatutário, ele tem uma atuação mais ampla, mais autônoma, e ele está distrito apenas ali ao que está previsto no contrato social ou, eventualmente, numa sociedade anônima, ao conselho de administração. E Fê, deixa eu te perguntar uma coisa. E quando a pessoa já é um empregado e ele sobe ou ele é alçado aí a posição de diretor estatutário, como que isso funciona? Pois é, o TST, Tribunal Superior do Trabalho, tem uma súmula, que é a súmula 269, que ela prevê exatamente isso, que a partir do momento que o empregado ele é alçado ao cargo de diretor estatutário, ele começa uma nova relação com a empresa, né, que não se confunde com o contrato de trabalho, ou seja, o contrato de trabalho fica suspenso, mas isso acontece só se não estiver presente na relação as características do vínculo de emprego, que no caso é a subordinação. Perfeito, perfeito. O diretor estatutário ele tem uma responsabilidade legal de gestão pelos atos da companhia. O que a gente quer dizer por isso? Que ele responde se ele excede os poderes dele. E aí ele pode ter uma responsabilidade diferente dentro de uma relação civil com os acionistas ou mesmo com aquela empresa que está apontando ele como diretor estatutário. Já o diretor empregado, na realidade, ele tem um papel muito focado na execução das suas atividades contratadas, né, que lhes são atribuídas. E sem essa responsabilidade fiduciária do diretor estatutário. Então, a gente não pode esquecer que num contrato de trabalho regido pela CLT, o risco do negócio ele pertence exclusivamente à empresa, ela não pode ser repassada ao empregado, no caso ao diretor, né, que é diferente no caso do diretor estatutário. Perfeito. Para encerrar esse assunto, é super importante a gente ver as necessidades do caso mesmo, para entender e fazer ou um contrato de trabalho ou um contrato de administração com esse diretor estatutário. E é sempre muito importante lembrar que a escolha ela precisa ser precisa de acordo com os interesses da empresa, porque se for feita a escolha de forma equivocada, isso pode trazer riscos à empresa, porque ao passo que ela contrata um diretor estatutário e o subordina, isso pode ensejar ali um passivo e esse diretor pode amanhã entrar com um processo trabalhista requerendo ali os direitos decorrentes da relação de emprego. Legal. Gente, então, esse é uma continuação do nosso bate-papo do Ab Talks. A gente está aceitando as colaborações. Teve um outro tema que talvez a gente venha a conversar também no futuro, mas está aqui. Por favor, deem a sua sugestão, deem um like, enfim. Comentários e feedbacks são super úteis, tá bom? Obrigado. Obrigada, pessoal.